Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Na manhã desta quinta-feira, uma ponte cedeu no bairro do Alto. Uma ponte com 100 anos de história, né? Passava aí nesse local, né? Na rua Jorge Lócio, no bairro do Alto. Um caminhão havia acabado de passar nesse local quando a ponte cedeu, né? Um pequeno curso d'água no bairro do Alto e a ponte totalmente dentro aí do caminho da água, né? A situação ocorreu por volta de 10h30 da manhã. Equipes aí da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil e outras secretarias do município, como a de Serviços Públicos, foram acionadas ao local para fazer uma vistoria e avaliar a situação, né? Detalhe, nessa história aí, você que conhece o bairro do Alto, conhece a realidade de Teresópolis, sabe do que se trata, né? Muitas obras, grandes condomínios sendo erguidos nessa região, que era uma região aí de residências apenas, muitas casas de veraneio, dando lugar aí a condomínios diversos, consequentemente caminhões passando aí com frequência em ruas feitas para uma época aí que se andava a cavalo em Teresópolis, né, charrete. Essa ponte 1922, né? Tem ali na cabeceira de dos lados aí dessa ponte a informação de que ela é de 1922, portanto, 100 anos de idade, né? Então, Teresópolis vem passando por esse crescimento, né, desordenado de certa forma. A gente, no final da década de 80, passou por um tipo de crescimento desordenado. Agora a gente percebe aí, mesmo que em situação melhor, né, se é que se pode falar assim, outro tipo de crescimento desordenado. E essa é a consequência, né? E detalhe, agora com essa via dessa maneira, Rua Jorge Lócio, no bairro do Alto, os caminhões precisam passar por outro local onde há uma ponte idêntica, ou seja, em breve, infelizmente, a gente pode esperar uma situação do tipo. Nossa equipe esteve no local e conversou com 2 secretários aí da prefeitura sobre essa situação. O secretário Davi Serafim, de Obras e Serviços Públicos, e o secretário municipal de Segurança Pública, Marco Antônio da Luz. Rapaz da borracharia fez contato comigo direto no celular. Aí eu acionei o da Luz para nos orientar aqui quanto ao trânsito. A gente veio para cá imediatamente para ver essa situação aí. Então, amanhã a gente já entra com a máquina aqui desobstruindo o leito do rio e vou fazer contato com o Ricardinho, que é o secretário de obras, o pessoal da engenharia vir aqui com a gente e a gente dá prosseguimento aqui o quanto antes. Nós vamos fazer aqui, vamos ter que desviar, até por conta da obra aqui, deve uma demoradazinha, pelo menos 10 dias aqui ou mais, vai depender do quanto você cavar aqui. Nós vamos isolar, até porque essas árvores aqui, é uma rua que transita muito turista aqui, João. Então nós vamos isolar, deixar isolado, vou avisar a imprensa agora através da Secretaria de Comunicação de Janaína, para que dê um aviso à população toda aqui do Alto aqui, que vai ficar interditada por conta da obra aqui. E pelo jeito, né, a gente que acompanha esse tipo de intervenção vai demorar muito tempo até que essa passagem seja reconstruída. Agora, do bairro do Alto, a gente dá um pulo no Bom Retiro, atendendo a solicitação de moradores, né? Olha só como está um poste ali na rua Café Filho. Primeiro, a gente já vê de cara o problema no asfaltamento, né? Aí, olhando assim de baixo para cima, não dá para perceber, né? A inclinação desse poste ali na rua Café Filho, que conecta Bom Retiro ao Pimentel, a esse trecho aí do bairro de São Pedro, né? Olha só, tombando, o poste já está aí metade do caminho sentido passagem de veículos, de pedestres, de motociclistas, ciclistas, ou seja, quantas pessoas em risco nessa situação, né? Moradores aí do Pimentel e do Bom Retiro já reclamaram diversas vezes com a Enel, que é quem deve fazer aí a substituição dessa estrutura. Então fica mais um alerta, poste quase no chão, né, já com inclinação bastante perigosa, lá entre Bom Retiro e Pimentel. Falando em poste, agora a gente segue para a Avenida Rotariana, no Soberbo. Lá não tem poste caindo não, mas olha só, cadê a iluminação pública, né? Recebemos esse apelo de moradores ali do entorno da Avenida Rotariana, no Soberbo, onde há, somente nesse trecho, 2 lâmpadas queimadas. E detalhe, perto dali foi inaugurado um aglomerado comercial, né? Ou seja, há muito mais pessoas, veículos transitando nesse local e, consequentemente, o risco é maior. Nesse caso específico, a responsabilidade é do governo municipal.
Nossa equipe de reportagem hoje conversou com o responsável pelo censo aqui em Teresópolis, para saber como está a situação do levantamento de dados do IBGE no município. O trabalho realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Censo 2022 está perto da conclusão, mas para o trabalho ser totalmente concluído, alguns problemas precisam ser resolvidos. Eu vim aqui conversar com um dos coordenadores, que é o João Felipe, para saber justamente, João Felipe, quais são os problemas que vocês têm encontrado para concluir esse importante trabalho censitário. Então, as dificuldades que a gente vem encontrando são as seguintes. Em primeiro momento, em relação a condomínios, a gente vem enfrentando uma resistência dos porteiros e síndicos em receber o recenseador. E lembrando, como a gente já falou, ele vem totalmente identificado, tem um crachá, QR Code, você pode verificar, pode vir à nossa sede, que fica... A gente tem a sede onde eu fico, é ali no antigo fórum do Lago Terepão, e temos aqui o posto de coleta, onde ficam os supervisores, que é dentro do INSS, no terceiro andar, para sanar dúvidas, fazer até a entrevista, ou o que eu sempre peço? Gentileza com os recenseadores, verificar, porque, como a gente sempre fala, a gente entende a questão de segurança, a preocupação hoje, o risco de fraude, mas você tem como verificar todos esses dados e pedir essa gentileza. Por quê? Porque esse questionário ele é importante e obrigatório. O IBGE levantou, a gente tem a questão da lei, que pode ocasionar uma multa de 10 salários mínimos. O IBGE não quer isso. O trabalho do IBGE é o contrário, é levar coisa para a sociedade, é levar informação para a sociedade para que políticas públicas sejam realizadas. Então, eu peço encarecidamente a colaboração da população em receber o recenseador. Ele não precisa de entrar na sua casa, pode ser feita pelo portão, pode ser feita por telefone. Então, é o que a gente pede, porque a gente quer levar um trabalho de qualidade e excelência para a cidade. O recenseador ele não tem tempo para poder entrevistar a pessoa, o cidadão. Então, se a pessoa não estiver segura com a identificação dela, ela pode se certificar, não é isso? Sim, ela pode se certificar através do telefone do IBGE, que vai estar no colete dele. Ele vai estar com um crachá aqui do lado direito, que tem QR Code, matrícula, CPF, identidade. Ele pode pedir para o recenseador identificar com o documento de identidade para fazer a comparação. Se ele não se sentir seguro, ele pode até chamar a polícia. Porque ele vai verificar, vai trazer segurança. Por quê? Graças a Deus, nosso trabalho tem sido feito com muita qualidade e preocupação com a população. Então, se ela não se sentir confortável, pode ligar para os órgãos competentes para fazer esse trabalho e tirar essa dúvida, sanar. Ou qualquer coisa vir aqui que a gente também esclarece essa dúvida que o cidadão tiver. Agora, João, falando sobre o trabalho realizado até agora, tem uma estimativa de quanto da população de Teresópolis já participou do censo? A gente já está com a expectativa de estar em torno de 70%. Já coletada, a gente já está em reta final. Até meados de dezembro a gente vai estar finalizando o trabalho em todas as residências. A meta era atingir qual a percentagem do público? 100%. A gente vai em todas as casas, a gente tem um trabalho minucioso. Primeiro vai o recenseador, faz esse trabalho, ele vai exaustivamente nas casas, volta pelo menos 4 vezes em cada endereço que ele não se encontra. Aí tem os supervisores que estão já fazendo esse trabalho, nas pessoas de ausência, porque é questão de horário, porque como a gente tem um público muito heterogêneo, é toda a cidade, então é todo o Brasil, então os horários não estão trabalhando, ou trabalho de plantão, está viajando, tem alguém adoecido, então a gente tenta cobrir toda essa região. O que a gente faz? Os supervisores estão voltando a casa, depois vão os coordenadores voltar a casa, vai ter uma equipe, depois uma força-tarefa que a gente chama no final, para justamente a gente ir em todas as ausências e recusas, a gente não deixa nenhuma casa de fora. E a conclusão do trabalho, o IBGE estabeleceu um prazo para concluir? A última divulgação do IBGE é que a coleta se encerre por volta de 15 de dezembro, com a divulgação dos dados de 28 de dezembro. Ainda desse ano, para fechar com toda a qualidade e deixar informação aí para a população. Quer deixar um recado final? Só peço à população aí que colabore com os recenseadores. É um trabalho penoso, eles se esforçam muito, se dedicam, porque o deslocamento em muitos lugares da nossa cidade é feito a pé. Dependendo da região, a gente cobre todas as regiões. Por exemplo, vou dar o exemplo da nossa região rural aqui, tanto o Distrito 2 quanto o 3. Às vezes, de uma casa para outra, ele vai ter que se deslocar 1,5 km a 2 a pé. Então, se puder oferecer uma água, fazer entrevista, uma questão só de cordialidade do dia a dia, para que o trabalho seja feito com qualidade e que, por exemplo, essa pessoa que está com dificuldade, está com uma rua sem asfalto, está com uma questão de saneamento básico, um problema, esses questionários vão trazer informações
para que políticas públicas sejam feitas por qualquer governo que venha a seguir. Porque esses dados que estão sendo coletados agora vão perpetuar por 10 anos. Então, é de suma importância a participação de toda a população. Exatamente, essa coleta de dados é fundamental para que a gente conheça melhor o Brasil, né? Somente daqui a 10 anos será realizado o censo novamente. Como lembrou o João, responsável pela região, não tem motivo para você não atender, não precisa levar o recenseador para dentro da sua casa, apesar de ser um funcionário devidamente identificado. Você pode atender no portão, pode atender na rua. O importante é passar os dados. Se tiver dúvida, você olha o crachá, consulta lá o QR Code. Porque depois, quando faltar algum tipo de serviço, algum tipo de atendimento, você mesmo será prejudicado. Então, teresopolitano, vamos participar, vamos contribuir. Nesta sexta-feira, será realizada uma apresentação na Câmara de Vereadores por essa equipe do Censo aqui de Teresópolis em relação ao que já foi feito até agora. Essa apresentação ocorre das 14 às 16 horas. Está sendo realizada no Rio de Janeiro, no Pier Mauá, a segunda edição do Rio Innovation Week, o maior encontro de tecnologia, de negócios, de informação e turismo do estado do Rio de Janeiro. E Teresópolis está sendo representada, nossa cidade participa desse grande evento e a colega Nina Benedito também, né, foi fazer a cobertura aí para a Diário TV. Oi pessoal, hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, no super evento Rio Innovation Week, a convite aí do vice-presidente da Turismo Rio, e a gente veio junto com a caravana do Sebrae, que saiu de Teresópolis, com 50 pessoas, tá todo mundo aqui dentro, ó, bisbilhotando aí, vendo o que tem de melhor na área de tecnologia para levar para nossa cidade. Em específico, a gente está acompanhando também aqui a Secretaria de Turismo do município. A Aniele está aqui com a gente, tem dono de restaurante, a Juliana da Ecoplay também está aqui com a gente. A gente vai dar uma olhadinha o que está acontecendo lá dentro em termos de inovações tecnológicas para levar para Teresópolis. Já já eu mostro tudinho para vocês. Juliana, da Ecoplay, agência receptiva em Teresópolis. Eu estou aqui no Rio Innovation Week, a convite do Setur, junto com a caravana do Sebrae, né, mais de 50 pessoas de Teresópolis, e viemos aqui conferir, né, as novidades aí tecnológicas e quem sabe trazer umas ideias do nosso destino Teresópolis. Eu sou a Ariane, sou responsável pelo restaurante Sinhá, né, um restaurante temático. E a gente veio com a caravana Sebrae para poder visitar o Rio Innovation, fazer parcerias, novos produtos, tecnologias muito importantes para a nossa cidade. Também melhorar o que a gente puder trazer, né, de turismo, enfim, é isso. A Casa de Cultura recebe nesta sexta-feira um evento de contos mexicanos. Está aí o convite da Secretaria Municipal de Cultura para esse evento chamado Contos com Chile. Esse é um espetáculo que a atriz e contadora de histórias Renata Monteiro apresenta nesta sexta-feira, dia 11, às 19 horas, na Casa de Cultura, com esses contos populares no México, com textos livremente adaptados pela Renata Monteiro. Esse evento tem produção da Clio Produções Artísticas e apoio cultural da Secretaria Municipal de Cultura. Entrada franca, então sexta-feira, dia 11, 19 horas, fica aí o convite para você prestigiar esse evento de cultura aqui no município. O brasileiro já no clima aí da Black Friday, né, esse típico evento aí americano, chegou no Brasil, acabou se consolidando, mas é preciso ficar atento porque há também, né, nem tudo que está sendo anunciado realmente está naquele preço, pode ter sido modificado, pode haver golpe no meio, principalmente quando se trata de compra virtual. Por causa disso, o Procon idealizou e lançou uma cartilha para orientar o consumidor.
A Black Friday é uma data muito importante para a economia, um evento especial em que as empresas podem atingir um grande número de vendas, renovar o estoque e os consumidores podem comprar aquele produto tão desejado ou contratar um serviço com descontos especiais. Por isso, o evento precisa manter a credibilidade de que realmente é uma data especial e que vale a pena ser aguardada. Para isso, as publicidades devem obedecer o Código de Defesa do Consumidor com informações claras e que não induzam o consumidor em erro. Com esse objetivo, criamos essa cartilha de orientação para contribuir com fornecedores e consumidores e estamos fazendo também o monitoramento dos preços dos principais produtos vendidos na Black Friday, para garantir o sucesso do evento e contribuir para a economia do Estado. A Polícia Civil de Teresópolis está investigando a morte de uma estudante de 23 anos no bairro do Alto. A Polícia Civil foi acionada na noite desta quarta-feira para verificar a informação da morte de uma jovem de 23 anos que teria morrido por asfixia. Nós viemos até a 110ª Delegacia de Polícia para conversar com o delegado Dr. Márcio Dubograis, que vai nos contar como que foi a dinâmica dessa situação. No dia de ontem nós recebemos a informação de que uma moça teria morrido no interior de um apartamento e seguimos para o local juntamente com a perícia. Verificamos que no local não havia sinal de arrombamento e ao entrarmos dentro do apartamento verificamos que tinha um cheiro forte de gás. Encontramos no banheiro a moça desacordada e sem sinais de violência. E percebemos que o basculante estava fechado e com a perícia começamos a tentar verificar se ela poderia ter sido vítima de um vazamento de gás, de um acidente ou até de um possível suicídio. Já vista que não havia arrombamento, nem havia sinais de violência. E entendemos que, na realidade, tudo leva a crer que ela morreu em razão de um vazamento de gás. Nesse banheiro havia um aquecedor, justamente em cima da banheira do banheiro, e o fato de o basculante estar fechado pode ter sido um vazamento em que ela, sem perceber, tenha falecido por causa da respiração de gás. É óbvio que a gente não extingue a investigação agora, porque nós fizemos uma perícia de local junto com os peritos do ICCE e esse corpo ele foi levado para o ML para que a gente faça uma necropsia. E os peritos legistas vão afirmar se a causa da morte foi realmente em razão da ingestão de gás. Então, nós vamos aguardar esse laudo da necropsia para justamente definir que a causa da morte dela foi uma morte acidental. Essa moça não morava nesse apartamento, né? Ela estava como hóspede de uma amiga, não é isso? Exatamente. Ela era uma moradora de Recife, estudante de Direito, de 23 anos, veio para cá para ficar na casa de uma amiga, né, para conhecer também a cidade. E, infelizmente, aconteceu esse fato. É um fato que aparentemente é imprevisível, né, pelo fato do vazamento de gás, né? Então, essa questão aí do vazamento de gás é uma coisa realmente que tem que se atentar, entendeu? Sempre qualquer indicativo de que tem um cheiro muito forte de gás, principalmente em casas e apartamentos em que há aquecedor. Então, a gente tem que dar uma olhada realmente se há esse tipo de vazamento e não deixar de chamar um profissional para que ele verifique isso aí, porque o gás ele é um tipo de substância que ele mata sem que a pessoa perceba, entendeu? Porque se concentra muito em um local fechado, o gás proveniente de um aquecedor ele pode realmente causar morte. Ele estava instalado, esse gás estava instalado dentro do banheiro, né? Sim, o gás estava instalado dentro do banheiro onde ela faleceu.
É muito importante alertar a população sobre o perigo de se utilizar o gás para aquecer água. É importante que se faça todo o tipo de prevenção e tome todo o cuidado para também não ser vítima. Infelizmente, esse tipo de situação já ocorreu em Teresópolis mais de uma vez. E a pedido da família não foi divulgado o nome dessa jovem de 23 anos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de cocaína avaliada em quase 10 milhões de reais, isso mesmo. Quase 10 milhões de reais em cocaína. Tudo isso foi encontrado em um caminhão que passava pela rodovia BR-116, no trecho de Seropédica, e foi abordado aí por agentes da PRF durante uma blitz. O caminhoneiro não tinha nota fiscal do material, os policiais aí desconfiaram, foram verificar o que estava dentro das caixas de papelão e encontraram aí 44.500 papelotes de cocaína e 24 grandes tabletes com o mesmo material ainda não embalado, totalizando aí esse valor, né? Aproximadamente 10 milhões de reais aí foi o valor estimado na droga, lembrando sempre que esse aí é a droga pura, né? Porque geralmente se mistura mais um monte de porcaria e depois isso acaba sendo vendido por muito mais do que isso. O caminhoneiro contou que pegou esse material em São Paulo e entregaria na Zona Sul, olha só isso, Zona Sul do Rio de Janeiro, e para tal serviço receberia a quantia de R$ 1.700. E a gente, quando divulga aqui essas notícias da Polícia Rodoviária Federal em estados da região, porque essas notícias interessam também ao teresopolitano, porque a gente sabe que boa parte desse material aí nele vai para essas chamadas comunidades de Rio de Janeiro e depois é distribuído para as cidades do interior, inclusive o nosso município. Ou seja, essa grande carga de cocaína retirada de circulação poderia ter aí como destino final Perpétuo, Rosário, Pimentel, Quinta Lebrão, entre outros bairros onde o tráfico de drogas tem sido registrado com frequência aqui no município. Essas e outras notícias você vê também em nosso site, que é o netdiario.com.br. Qualquer novidade, você vê também em nosso site e na barrinha de notícias da Diário TV, sem esquecer aí das nossas redes sociais, que são o Facebook, o Instagram e o YouTube. Você que está acompanhando aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!